Pois é, antes de liberar o episódio dessa semana pra você assistir, que tá incrível, porque fui eu que gravei, eu já sei. Eu preciso te pedir uma coisa. Você acredita no Rio de Janeiro transparente e de oportunidade para todas as pessoas? Se a sua resposta foi sim, eu conto com o seu voto. E se você, em algum momento da sua vida, já disse: o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas podia ser diferente, eu também acho. E eu conto com o seu voto. E se você acha que a gente tem um monte de corruptos espalhados por aí e que o nosso dinheiro como contribuinte está sendo mal gasto pela prefeitura, então eu também conto com o seu voto. Eu e você, juntos, vamos fazer um Rio transparente e de oportunidade para todas as pessoas. Espalhe a notícia. Quanto mais voto, melhor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast, a sua atualização semanal sobre os bastidores da política para você entender aquilo que acontece, mas que fica por debaixo dos panos e que o jornal finge que explica, você finge que entende e aqui a gente traduz pra você. Hoje eu tenho a alegria de receber a Joyce Nani, que é cientista política, estrategista política e tá aqui hoje com a gente pra falar a vida como ela é, o português claro e tirar um monte de dúvidas que a gente escuta no dia a dia sobre a política. Contar os Seja bastidores. bem-vinda! Primeiro, muito obrigada. Débora é alguém que eu admiro, a gente acabou se conhecendo esse ano, mas é alguém que eu admiro e sabe muito bem disso. Então, pra mim é um prazer estar aqui. Queria só perguntar, é a quinta edição ou não? Das Quintas Intenções? É, quinta. Não, mas eu fiquei pensando nisso. Mas primeiro, muito feliz de estar aqui. A gente já estava trocando uma ideia sobre o tema, sobre os assuntos que seriam debatidos. Acho que é de uma extrema importância, o que a gente vai tratar aqui hoje, e é justamente o que você falou. O que acontece na política que as pessoas fingem que entendem, e que, de fato, assim, tem algumas decisões que são tomadas no bastidor que a pessoa tem tanta coisa mais importante para procurar entender, questão familiar ou questão de emprego e tudo mais, que acaba ficando no bastidor. É decidido no bastidor, fica no bastidor, mas que interfere diretamente na vida dela e que acaba não sendo prioridade no dia a dia para entender. Então, acho que é um dos principais focos aqui da nossa conversa hoje. Boa. Destrinchar esses mistérios. Boa, mas só uma curiosidade sobre o Quintas Intenções. Quando eu era adolescente, lá no Reino Tão Distante, tinha uma festinha que era Quintas Intenções, que acontecia toda quinta-feira, que era um happy hour com muitas intenções, muito mais de 5, no centro da cidade. Na época que o centro da cidade do Rio de Janeiro funcionava, tinha gente, tinha comércio, tinha atividade, tinha até boate. Funcionava, então, tipo, nossa, boate? Boate. Não. Tinha boate, tinham vários happy hours no centro e esse era um dos famosos. E era super bacana, porque Nossa, devia ser ótimo. todas as empresas estavam ali, faculdades de renome estavam no centro, Sim. então as pessoas saíam dos seus trabalhos e iam pros happy hours, ou então depois da faculdade ia-se pras festinhas, e era um barato. Então eu vivi essa época que dizem que não é o áureo tempo, né? Não é o auge do centro da cidade do Rio de Janeiro, porque o auge, falam, né, década de 60, Sim, 70, imagino. no Rio de Janeiro, né, aquela bossa toda da Rio Branco, e essa eu não vivi porque eu não era nascida ainda, mas Quintas Intenções beira uma homenagem a essa Boa. festinha marota de Tem quinta-feira. tem uma lembrança aí pra você, né? Tem Mas a um galera carinho, faz tem um carinho. uns trocadilhos muito bons com quinta também. Acho que lá em Campo Grande tinha o Quintaneja, e mais alguns outros, assim. Bom, se você não pegou os tempos áureos do Rio de Janeiro, imagina eu. Quintaneja, agora- vou lançar uma pergunta só pros bastidores. Quintaneja te diz alguma coisa? É isso aí. certo. Vocês tinham que estar vendo o que eu estou vendo nesse momento, mas vocês não estão, então deixa pra lá. Ô, Joyce, bora entrar aqui no nosso bate-papo, porque você começou trazendo uma ponderação relevante. Sim. Que eu escuto diariamente. Eu não tenho tempo para política. Eu não tenho tempo para entender isso, porque eu acordo muito cedo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar das crianças. Enfim, todo mundo tem uma rotina, você tem, eu também tenho. E eu escuto diariamente essa frase: eu não tenho tempo para isso. E se a gente não tiver tempo para política, a gente vai ter tempo para quê? Se política é absolutamente tudo que a gente faz o dia inteiro, todos os dias, na nossa cidade, no estado e no país.
Sim. Assim, é absurdo. Mas eu acho que o ponto crucial é que a gente... Não existe uma resposta certa, é muito difícil de encontrar, é como começar a educação política no nosso país. Porque isso da pessoa falar, eu não tenho tempo, é falta de prioridade, é não enxergar como algo que muda a vida dela. Perfeito. Por mais que saiba, eu vou eleger o presidente vai definir, sei lá, o rumo do meu país. Mas que rumo é esse? O que ele decide? Eu vou eleger um vereador e o vereador vai tá na Câmara Municipal. As pessoas não sabem nem onde é a Câmara Municipal. E continua aquela ideia de que o vereador cuida da rua, cuida do bairro específico e cuida, sei lá, do poste com luz ou sem luz. Então, isso passa muito pela educação política. E eu passei 5 anos, né, por conta da pandemia, na Faculdade de Ciência Política. Isso nunca foi debatido. A gente nunca debateu Sério? sobre isso. Nunca. Eu brinco que quando você entra na faculdade, você sabe o que é democracia e você sai sem saber ideia do que é democracia. Sem fazer ideia do que é democracia. Sério? Porque todo período é um debate diferente sobre democracia. Assim, é absurdo. É claro, te dá uma base gigante pra muita coisa. Se eu tô aqui hoje e o conhecimento que eu tenho é graças à faculdade também, porque ela me abriu inúmeras portas, e não digo só acadêmicas. Então, hoje, se eu exerço o que eu exerço, se eu passei por onde eu passei, claro, mérito meu, mas a faculdade te coloca também em lugares, te conecta pessoas, mas eu acho que ainda falta um debate fundamental dentro da universidade, que é a educação política. É muito fácil pra gente que tá no dia a dia, ouvindo o tempo todo sobre centro acadêmico, sobre diretório estudantil, que é a política ali na prática. Na quando base, a gente fala, né? Quando a gente fala de escola, tem os grêmios e tudo mais. Então é muito fácil pra quem tá próximo disso entender a importância da política. Só, cara, você tá falando de alguém que pega... Hoje eu peguei um trânsito absurdo pra chegar aqui, então eu só fiquei pensando. Falei, cara, imagina se eu pegasse isso todos os dias. Porque eu não pego todos os dias. Se eu pegasse isso todos os dias, eu chegaria exausta em casa. Eu com certeza não olharia. Ai, o que o Alexandre de Moraes fez hoje? O que o Lula... Onde tá ele? Qual foi a decisão? Assim, Isso passaria a ser menos importante, com certeza. É isso, eu vou chegar em casa, eu vou querer jantar, eu vou querer dormir, eu vou querer descansar. Se tiver filho, eu vou querer ver meus filhos. Assim, a falta de prioridade ligada à falta e não culpando o cidadão, mas a falta de entender a importância daquilo. Logo, você não dá prioridade para aquilo, não entende a importância também. Enfim, é um ciclo vicioso. E é uma resposta muito difícil tentar descobrir como você corta esse ciclo. Como você ensina para as pessoas, na prática, que se você sabe sobre política, e não é ser um expert em política, é saber o que um vereador faz e saber a importância no seu dia a dia, como isso muda, isso vai alterar, sei lá, eu vejo quase como um mundo colorido, quando as pessoas descobrirem a importância, de fato, da política. Mas, enfim, é um assunto Mas eu acho que a resposta você já deu. E a resposta tem nome: educação. Toda a transformação passa necessariamente pela educação. Eu acredito nisso. Eu acredito em transformação de realidade a partir da educação. Verdadeiramente. Eu sou fruto disso. Sim. Né? Eu sou fruto de um projeto social que me mostrou, na prática, a importância da gente pensar política todos os dias. Eu dei uma entrevista essa semana na rádio Ponto e Vírgula, e aí eu falei exatamente sobre isso. Sobre eu ter vivido numa escola que mostrou pra mim exatamente como era a cidade que eu gostaria de viver. Legal. Diversa, plural, Você estudou? segura. Eu estudei na Fundação Bradesco, que é o projeto social das organizações Bradesco e que é o maior projeto de educação privado do país. Cara, eu não fazia ideia. Pois é. E lá, dentre muitas coisas, né, a gente não podia levar a merenda, porque todo mundo tinha que comer a mesma coisa. Tem a questão do uniforme, enfim. E estudava as crianças do Turano, que era a comunidade mais próxima ali da escola, junto, na mesma sala, lado a lado, do filho do superintendente, do filho do diretor, do sobrinho. Então, a gente teve uma mistura social, uma aprendizagem sobre diferenças, sobre escuta, sobre negociação, e isso me mostrou sobre como fazer política todos os dias e como eu gostaria de tirar ali daquele microcosmos da minha escola e levar para o macrocosmos da minha cidade e estado e país. Mas você trouxe um outro ponto que para mim também é muito caro. E eu vou te contar uma história que eu acredito que eu nunca contei para você, sobre a Faculdade de Ciência Política. Num determinado momento da minha vida, eu já... Enfim, no meio da faculdade de Direito, né, que eu sou formada em Direito, lá no meio da faculdade de Direito eu resolvi que eu ia fazer Ciências Sociais.
Na época, não tinha exatamente a ciência política aqui no Rio de Janeiro. Tinha ciência política em Brasília, mas no era Rio, ciências sociais. chegou em 2010. Pois é, eu já estava formada. Então foi antes disso. Novo. Então foi antes disso. Eu estava no meio da faculdade de Direito, então vamos falar que essa história aqui é de 2008, talvez. Sim. Não tinha ciência política aqui. Só tinha ciência política em Brasília. Não lembro se tinha em alguma outra cidade. Olha, tem 2 no Nordeste, Brasília e no Rio. É isso que tem no Só. Brasil. Eu não sei, realmente não sei a data de criação no Nordeste, mas possivelmente o mais próximo também seria Brasília. Então, e aí eu falei assim, bom, eu quero entender mais de política, eu quero entender mais da sociedade, vou prestar vestibular para ciência política. Mas o que me levou a essa decisão? Eu, já quase ali, meio pro final da faculdade de Direito, era estagiária da Defensoria Pública da União e fui fazer atendimento. As pessoas chegavam lá, a população chegava para receber ali aquele primeiro atendimento, receber algum tipo de ajuda. E como a Defensoria Pública da União, ela trata de assuntos federais. Sim. E muitos assuntos relacionados a pedidos de benefícios do INSS. Pessoas que não tinham condição de nada. Não tinham um salário mínimo, não tinham nada. Às vezes não tinham os documentos. Elas iam lá para pedir ajuda pra gente tirar documentos para elas. E eu tô falando de pessoas com 50, 60 anos de idade. Corta. Eu, estagiária, fazendo atendimento de uma família que chegou uma mãe com 3 crianças. Uma no colo ainda. E aí eu comecei ali a falar com elas. Ela tava com elas, não, né? Com ela, mas ela tava acompanhada das crianças. E ela foi lá pedir um benefício, que é chama LOAS, que é um benefício para quem não contribuiu, para quem não tem nenhuma fonte de renda, enfim. Foi lá fazer esse pedido. Eu tava vendo que era possível ser feito. E um dos meninos dela pediu, mãe, eu quero um biscoito. Joyce, essa criança levou um tapa no pescoço. Sabe aquele pescotapa, aquele que faz assim? Essa criança quase bateu com o rosto na mesa. E a mãe, gritando, falou assim, você não sabe que eu não tenho dinheiro para comprar biscoito? Enfim. Aquele dia, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Isso marcou profundamente a minha vida. Foi a primeira vez que eu vi essa pobreza de pé. Essa que dói, que fere a dignidade, que fere a alma, que dá fome, que machuca. E aí, naquele dia, aquela família não foi pra casa com fome, né? Porque eu pedi pra esperar, calma, me mobilizei, falei com um, outro, a gente deu um jeito. Com fome, eles não foram pra casa. Demos entrada no que precisava ser dado entrada. Infelizmente, como a justiça é muito rápida para não dizer o contrário, eu saí da Defensoria Pública sem a resolução do processo. Mas, naquele dia, eu fui embora falando, eu preciso entender o porquê disso. E aí, eu fui estudar, e aí eu fiz vestibular de novo, e aí eu passei para Ciências Sociais na UERJ, comecei a cursar, mas eu não cheguei a concluir a faculdade de Ciências Sociais, porque não deu para conciliar num determinado momento do direito e tudo mais. Então, a resposta é essa, é educação. E, do nosso jeito, a gente faz isso aqui no Quintas. Sim. A gente leva a educação política para as pessoas. A gente fala sobre temas difíceis de uma forma fácil. Sim. E, cara, esse mundo colorido que você falou, talvez seja colorido quando a gente vê todas as pessoas, ou a maioria das pessoas. Mas se hoje a gente impactar uma pessoa, a gente já transformou uma vida, uma família, e começa a transformação da sociedade assim, né? Sim. Cara, assim, e eu tava até conversando hoje com uma amiga, e a gente falando de emprego e tudo mais, né? Eu falei, cara, pra mim é muito... Não é que foge da realidade, mas é muito triste. Você tava contando aqui, meu coração tava apertando, eu tava tipo assim, cara... Isso existe, é uma realidade. E a gente falando de emprego no sentido de... Cara, tem gente que não consegue emprego. E assim, emprego é dignidade, é o básico. A economia não funciona o suficiente para que as pessoas tenham um emprego, estejam alocadas em algum lugar. E a gente não tá falando de assistencialismo... E assim, essa é uma outra discussão que a gente não entra agora, é outra pauta. Mas eu tô falando assim, as pessoas não precisam procurar um LOAS para que elas tenham dignidade de receber alguma coisa. Cara, trabalho é dignidade, não é... E aí eu falo que todo trabalho é digno. Enfim, isso aperta o meu coração de um jeito que eu fiquei chateada hoje à tarde, quando estava entrando nessa discussão. E você contando, fiquei chateada também. Eu fiz um projeto uma vez na faculdade, não sei se você conhece, Enactus. Anactus? Enactus, não. É uma... Só existe em universidade, em faculdade, seja
pública, privada, enfim. Mas é uma instituição até internacional, então ela tem... Agora eu esqueci o número de países, mas tem vários países, tem competição nacional, tem competição mundial. E a intenção da Enactus é que jovens, e isso tem que estar na faculdade, façam projetos sociais. Então tem desde levar água para a comunidade ribeirinha lá do norte, até, sei lá, fazer absorvente de casca de banana. Então ela passa por três pontos muito importantes, que é ela é baseada nas ODS da ONU. Então todos os projetos precisam ter pelo menos 3 ODS. E você coloca jovens para poder só para deixar todo mundo projeto. na mesma página, ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030. Da Agenda de 2030. Hoje nós temos 17 ODS, se eu não estiver enganada. Essas 17 ODS, elas são subdivididas em metas. Eu acho que, salvo engano, a soma dá 181, mas eu posso estar enganada nesse número. Depois eu coloco aqui o número certo. Mas o fato é que essas 17 ODS, elas se desdobram em submetas que precisam ser atendidas ali em cada área do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento humano mundial. Dignidade, né? Então ela é uma agenda que a ONU precisa cumprir, e tem vários jeitos de cumprir isso, para garantir trabalho, então emprego e renda, dignidade humana, igualdade social, igualdade de gênero. Então ela tem várias coisas, diminuição da pobreza, enfim, ela passa pelas questões ambientais, econômicas, sociais, ela tem algumas frentes. E a gente, dentro da Enactus, na Unirio, né, a gente tocava, e eu tive o prazer de gerenciar esse projeto. Bacana. Chamado Aruna, que a gente tocava dentro do Orfanato Santa Rita de Cássia, na Praça Seca, um projeto onde jovens de 13 a 18 anos, 19 anos, eles tinham aulas todos os sábados, dentro do espaço físico do orfanato. Eles tinham aulas todos os sábados de... Eu ia falar soft skills e hard skills, mas tem alguns nomes melhores para falar, de coisas que você precisa aprender para ingressar no mercado de trabalho. Mas a gente aperta a tecla SAP aqui, fica tranquila. Eu tô hard tentando skills, pensar. soft skills. As hard skills são os conhecimentos básicos, então, coisas relacionadas às disciplinas. Então, se você vai trabalhar como um técnico de máquinas, você vai aprender o que é uma máquina, você vai aprender a fiação, você vai aprender ali aquela necessidade básica para você trabalhar com aquilo. Esse é o hard skill. E o soft skill tá mais relacionado ao que eu chamo de chá, né? Que são as competências, habilidades e atitudes que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida para atrelar tudo isso, que é o nosso conhecimento básico, esse conhecimento firme, o conhecimento hard skill, técnico seria hard skill, e o conhecimento social. Exatamente. Então a gente passava por todas essas coisas. A gente fez inúmeras parcerias, fizemos parceria também com uma escola de inglês. Então os jovens tinham aula vamos supor, de 8 às 10 de inglês. E aí a gente fazia um lanche, então a gente ganhou o edital da Unilever, e aí você recebe um dinheiro específico. Várias empresas apoiam, Enactus e tudo mais, então tinha Fiat, se eu não me engano, que era o maior edital que a gente tinha, era um dinheiro relevante, e todo esse dinheiro precisava ser dedicado aos projetos sociais, você prestava conta, enfim, tudo muito certinho. E a gente dava essas aulas de conhecimentos sociais e conhecimentos técnicos. Legal. Então tínhamos Excel, PowerPoint, como mexer no computador, o inglês na primeira parte do dia, tinha competências socioemocionais, então passava por tudo isso. E assim, cara, os jovens, eles eram muito, muito incríveis, chamavam de tia, mas pra me sacanear, porque eu esperava no meu pai, eu tinha 19, 20 anos. Eles com 18 ficavam, tia Joyce, me perturbam no Instagram até hoje. Mas eu via justamente na prática, assim, cara, eram 20 jovens. A gente começou com 25, já imaginando que isso desceria, e finalizamos com 20. Onde a gente, cara, proporcionava pra eles coisas que pra gente é muito básico. Muito básico. E que inseria eles no mercado de trabalho de jovem aprendiz, que era o que competia a idade deles, mas que eles poderiam colocar isso no currículo. A gente deu oficina de currículo, como montar seu currículo, oficina de entrevista, então a gente simulava entrevistas com eles. Era muito bom. E pra mim é o básico. É o básico. O que a gente fez como algo pontual, né, porque é um projeto específico, se aprendesse isso na escola, em diversos outros lugares, cara, assim,
tenho certeza que eles estariam em um lugar muito diferente. Porque qual foi o ponto crucial pra gente começar esse projeto? O orfanato, ele, na verdade, ele não tem ligação direta com o governo, então ele não recebia dinheiro do governo. Ele recebia... ele era sustentado por instituições privadas. Então eles não podiam ficar com as meninas, era só de meninas. Eles não podiam ficar com as meninas até os 18 anos. Então quando dava 13 anos, elas precisavam voltar, ou ir para algum abrigo, ou voltar pro lar familiar, independente da condição. E a gente foi conversar para entender, cara, como é a dificuldade que vocês têm hoje. Porque a gente imaginava colocar um projeto em ação lá, que era uma horta. E ela falou, cara, a gente já tem uma horta. A gente só tem uma dificuldade, que quando dá a idade mínima e as meninas precisam sair, como a gente é rodeado de comunidade, ou elas engravidam, ou entram pro mundo do crime, e os irmãos, como a gente é um orfanato só feminino, os irmãos não podem entrar aqui. Eles entram quando tem uma festividade, mas não podem entrar de forma geral. Então, a gente não consegue nem acolher eles. E eles têm primos, têm irmãos, que naturalmente acabam indo para essa terceira via, que é o mundo das atividades ilícitas, né? E aí a gente pensou, cara, vamos trazer uma solução para isso. Vamos pegar a faixa etária justamente da galera que sai. Então tinha meninas que tinham saído do orfanato, tinham meninas que eram primas, tinham meninos que eram primos, irmãos e tudo mais. E a gente tentou propor uma solução. Então quando eu falo de dignidade, é justamente isso. É o básico. O básico. Que a gente sem dinheiro, sem recursos, sem nada, tendo que fazer rifa. A gente fazia rifa no final do ano para tentar ali ajudar e oferecer o mínimo, o básico. Mas é isso, né? O básico bem feito. Se a gente fizer só o feijão com arroz, já é uma o refeição. feijão com arroz, além de já ser só uma refeição, mas fazendo aqui uma alusão ao básico, a gente já colocaria muitas pessoas à frente, degraus acima do que a gente tem na nossa realidade hoje. E, inclusive, falando de feijão com arroz, isso me lembra da entrevista que o nosso prefeito deu ao G1, ao podcast do G1, né? Tá aberta, né? A gente tá em 2024, ano de eleições municipais, tá aberta a temporada de debate. E aí o G1 já convidou 3 dos candidatos a prefeitos aqui no Rio de Janeiro, né? São 9, mas o G1 convidou 3 para fazer um programa ao vivo, né? De 1 hora cada um, transmitido em várias plataformas. E aí, no programa do atual prefeito, ele disse, não, feijão com arroz a gente já garantiu, agora vamos garantir outra coisa. Aí o entrevistador falou, mas prefeito, o senhor realmente acredita que nós já garantimos o feijão com arroz? Aí ele, não, bem, não sei o que. E aí ele foi tentar se justificar e acabou se justificando com base na mediocridade, né? Que é outra coisa que a gente tem que se afastar e correr léguas. Ele disse, o prefeito antes de mim deixou a cidade às moscas e não fez nada. Então, eu já devolvi a dignidade, os salários estavam atrasados, eu estou pagando. Enfim, aí vem aquele papinho da mediocridade, né? Porque aí quando você se compara com o medíocre, comparar o menos medíocre com o medíocre ganhou, não é mesmo? Então, essa fala do feijão com arroz me lembrou isso e volta a gente também para a vaca fria da política nesse ano de eleições municipais. Mais de 5 municípios espalhados Brasil afora. E como você bem pontuou, boa parte da população sem saber qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, que são os cargos que a gente vai aí para as urnas em outubro para eleger novos e novas representantes, né? Então, pensando aí nesse lugar de eleições municipais, do papel do vereador, vamos começar a falar de educação política e começar a falar sobre isso? Qual é o papel do vereador, Joyce? Manda ver. Então vamos lá. Quando a gente pensa nos 3 poderes, né, legislativos, eu vou falar da maneira mais simples possível. Perfeito, vamos lá. Qualquer coisa a gente aperta a SAP. A SAP aqui. Quando a gente fala dos 3 poderes, a gente tá falando de... E eu lembro que a Gabriela Prioli, ela fez uma live muito boa, que ela explicava, assim, o beabá. Eu falei, cara, isso é de alcance absurdo. Que ela explicava justamente isso. E era a live com a Anitta, ou seja, explodiu. Enfim, a gente tá falando disso, de chegar... uma intelectual, que a gente tá falando de Gabriela Prioli, que, enfim, tá na CNN, fazendo GNT agora, falando com um público, assim, que ela possivelmente nunca falaria. Mas, enfim, vamos... Lembrei disso porque eu achei muito genial. Acho que foi no tempo da pandemia até. Quando a gente fala dos 3 poderes, a gente tá falando do judiciário, ou seja, o poder que
precisa verificar se as leis estão sendo cumpridas. E aí a gente tem várias instâncias do judiciário, ou seja, a gente tem várias pessoas que participam desse poder. A gente fala do executivo, que no caso é quem executa o que o legislativo, que é quem propõe as leis, propõe. Então, pensa que é um triângulo, e ele foi pensado justamente para isso, o sistema, para que um esteja sempre de olho no outro. Então, um propõe o que o outro executa e o outro verifica se está sendo executado. E aí, quando a gente fala de vereador, a gente está falando da parte que propõe as leis. Só que esse não é o único papel dele. Quando a gente pensa nessa tríade, a gente está falando também de fiscalização. Então, o legislativo fiscaliza se o executivo está cumprindo as leis, ou, enfim, quando a gente fala de dinheiro também, quando a gente está falando ali das contas públicas, quem vocês votam para verificar se o prefeito, o governador ou o presidente está fazendo um bom uso dos seus impostos, do seu dinheiro, se ele está alocando, se ele está colocando dinheiro no que de fato precisa, se ele não está colocando no bolso, enfim, é o judiciário e o legislativo. Aí cada um na sua devida competência. Mas como a gente está falando de legislativo, a gente está falando de vereador. O vereador, ele vai olhar para o prefeito. Então ele vai falar, olha, eu vi aqui que você se propôs a colocar tanto de dinheiro na saúde, digamos. Eu tô vendo que você não tá botando. Ou eu tô vendo que você está botando, mas o dinheiro não está sendo colocado no que de fato precisa. Porque eu estou vendo, e aí, por isso que precisa de uma equipe competente, não só o vereador. Eu estou vendo que o hospital municipal X está faltando gás, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso, aquilo, outro. Eu estou vendo que você não está botando dinheiro direito. E você está botando também em uma área que não precisa. Então, você está botando em publicidade. Talvez a gente tenha tido um caso assim no Rio de Janeiro. Será? Talvez o prefeito tenha tentado dobrar a quantia que ia para publicidade no ano anterior. Por quê? Em ano de eleição, você só pode gastar, no máximo, o valor em publicidade que você gastou no ano anterior. Então, ele tentou, no ano anterior à eleição, dobrar o valor em publicidade que já era gasto, para que no ano de eleição ele tivesse a prerrogativa de eu gastei X no ano anterior, logo eu posso gastar a mesma quantia. Isso me lembra uma frase célebre. Quando você atinge a meta, você o quê? Dobra a meta. Ou seja, ele tentou dobrar a meta. É ótima. E aí o que aconteceu? Um vereador, inclusive do partido... Sim, nosso do partido Pedro Novo, Duarte. Pedro Duarte, verificou que ele estava tentando fazer essa manobra. Ou seja, cumpriu o dever do legislativo, que é fiscalizar o executivo. E falou, opa, tem alguma coisa errada aí, não tá certo. Denunciou e caiu, ele não conseguiu gastar a quantia que ele queria gastar, colocar em prática a quantia que ele queria colocar em publicidade. Visto que, cara, você pode gastar o que você quiser em publicidade, desde que as áreas importantes da cidade estejam funcionando. Sim. Então, assim, quando você não tem uma saúde, assim, mínima, quando você não tem uma educação, quando você não tem um transporte efetivo, quando você não tem muita coisa, publicidade não deve ser a sua prioridade. Então, o legislativo vai fazer exatamente isso. Eu trouxe um exemplo prático do que faz o legislativo, mas quando você vota em vereador, ele vai fazer justamente isso e vai propor leis que ajudem o município. O que a gente vê muito na Câmara hoje é uma galera propondo leis que são inúteis. E tem dia de tudo, né, Joyce? Tem dia de tudo. E tudo isso é lei. Cara, você sabe que quarta-feira na Câmara é o dia que é híbrido, né? Pode ter gente lá presencial, pode não ter. Isso veio muito por conta da pandemia, que é naturalmente conhecido como o dia para aprovar nome de rua. Ah, é? Que dia útil, Juro, não é mesmo? Juro por tudo que é mais sagrado. Cara, assim, a sessão não rende. E assim, você tem 3 dias, terça, quarta e quinta. Quarta-feira a sessão não rende. Cai com muita facilidade. E geralmente cai porque é online, né? Como é híbrido, você tem ali um link online, né? Não, cai assim, Ou cai porque as pessoas simplesmente vão embora. Porque assim, cara, Que pode ter a votação online na quarta, não é esse dia? Pode, então online. Pode. Quando eu digo cai, é no sentido de, putz, eu vou votar só nome de rua. Entendeu? Não vamos fazer presente. Ou vou, e aí você marca sua presença, que só recebe seu salário mediante as suas presenças no plenário. Então, se você não vai em algum dia e você não justifica o motivo da sua falta,
você perde uma parte do salário. Então, já teve uma vez que eu tava lá, a sessão caiu em 7 minutos, não deu tempo de uma vereadora específica descer do gabinete para marcar a presença, e ela teve que implorar pro presidente da mesa: pelo amor de Deus, deixa eu marcar minha presença, por mais que a sessão já tenha caído, porque ela ia ficar sem uma parte do salário dela. E não que essa fosse a única preocupação, mas assim, a sessão cai. Os dias não são importantes, a falta de atenção é gigante na quarta-feira. Então, como só vai votar nome de rua ou medalha, eu não vou prestar muita atenção, porque, enfim... Inclusive, 2024 foi aberta a temporada das medalhas, né? Tem medalha de tudo sendo entregue por aí. Ano de não eleição, que não tenha gente competente também sendo reconhecida pelo trabalho, tá? Eu não estou falando isso. Você que recebeu a sua medalha, tá tudo certo. Mas está aberta a temporada das medalhas, porque essas medalhas poderiam ter sido entregues de forma distribuída ao longo dos últimos 4 anos, né? Mas aí a gente concentra tudo... nos últimos 6 meses, em 2024, e entrega todas as medalhas possíveis e imaginárias. Com quem? Com quem? Com quem? Com seu dinheiro. Essa é a melhor parte. Vou falar, tem um negócio muito interessante. Entregaram medalha pra Ludmilla. Eu não lembro se esse ano ou ano passado. E aí eu falei, cara, Ludmilla tá vazio. Não é que tava vazio, mas tinha lugar ainda lá embaixo. Por que eles fizeram? O cerimonial da Câmara fechou a parte de baixo. E quem chegasse que não fosse convidado diretamente dela, só ficaria nas galerias. E aí, não lotou embaixo. Eu falei, Ludmilla não divulgou? Se ela fala que ela tá na Câmara, em frente ao metrô, no Rio de Janeiro. Lota. Tipo assim, facilmente, você não precisa pagar pra entrar, não precisa nada, enfim. E falaram, não, porque senão ela vai ter que divulgar o nome do vereador. Logo, é uma campanha que você faz de maneira indireta pra pessoa. Então, assim, ela aceitou a medalha, beleza, pode me dar a medalha. Mas se ela falasse, hoje eu vou receber uma medalha, teria que falar quem deu a medalha. Logo, seria uma publicidade quase de graça pro vereador, porque a Ludmilla é gigante, ainda mais no Rio de Janeiro. E aí ela não fez isso? Não divulgou, não ficou tão cheio assim, mas acho que foi uma cerimônia mais intimista também, mas ela não divulgou. O vereador, beleza, pode ter ficado ali com o mérito de ter dado a medalha pra Ludmilla, deve ter dado uma movimentação na rede social dele, mas eu acho que não o que ele esperava, porque ela não divulgou nada, assim, nada. Não teve um atingiu story. o objetivo, né? No final, ela até fez um story, mas depois de ter recebido. Eu não lembro se ela chegou a falar quem tinha dado e tudo mais, mas assim, eu acho que ele não sei se ele esperava isso, mas ele fracassou. Se esse era o objetivo, talvez o tiro tenha saído pela culatra. Mas a gente já caminhou aqui, né, para uma explicação bastante simples sobre os 3 poderes, bastante simples sobre o papel do vereador, que é uma das pessoas, um dos cargos, né, que nós vamos eleger agora em 2024. Só no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganada, a gente tem mais de 1.000 pessoas concorrendo a esse cargo? Tem. Diminuiu bastante. Porque a quantidade de partidos diminuiu e antes você podia ter, tá? Um partido podia colocar a quantidade de vereadores que tem na Câmara do seu município, mais 30%. Então, digamos, então aqui no Rio de Janeiro são 51 Rio, cadeiras. São 51 mais 30%. 30%. Mais 30%. Eu já contei 15%. Mas mais 30%. Isso dava ali... 72? 70 e pouco. Enfim, um número maior. E esse ano, e no Brasil inteiro, tá? Era assim no Brasil inteiro antes, e agora no Brasil inteiro você tem a quantidade de vereadores na Câmara, mais 1. Isso. Então, além do número de partidos ter diminuído, você tem menos gente concorrendo, você tem menos gente dentro dos partidos concorrendo. E não são todos os partidos que estão com chapa cheia. Vamos supor, o PSOL, que é um partido clássico aqui no Rio de Janeiro, que hoje tem 7 vereadores eleitos. Cara, assim, vai passar um perrengue esse ano. E não tá com chapa cheia? Não tá com chapa completa. A chapa completa, pessoal, é ter exatamente esse número total, né? Que é o número de cadeiras mais uma pessoa. Exatamente. Então, aqui no Rio de Janeiro, né? Na cidade em que estamos falando, são 51 cadeiras mais uma pessoa. Então, quem tá com a chapa cheia, que é o que a Joyce estava comentando, está colocando 52 nomes concorrendo à posição de vereador ou de vereadora na cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente multiplica isso pela quantidade de partidos aqui na cidade do Rio, a gente alcança 1.100 e pouquinhas pessoas. Se eu não estiver enganada. Tem mais de 1.000, mas diminuiu bastante. Depois eu também coloco o número aqui embaixo pra vocês saberem quantas pessoas são. Saiu até essa semana uma notícia, acho que foi diminuiu 40 e tantos por cento, 43%. Ou seja,
quase pela metade a quantidade de pessoas concorrendo. Justamente por isso. Diminuiu a quantidade de partidos e diminuiu o número de vagas para você concorrer por um partido ao cargo de vereança, e não são todos os partidos que estão com chapa completa. Cara, eu olhei, eu acho que tinha um partido que tinha 4 nomes. 4 Falei, cara, nomes? o que eles querem, o que eles estão esperando com isso, sabe? 4 nomes. E aí a gente entra num ponto, tenham paciência, eu sei que o nosso timing do episódio já está quase estourando, mas eu preciso passar por esse pedaço antes da gente encerrar. Quando você diz, Joyce, não sei o que os partidos querem com isso, eu tenho certeza que tem gente do outro lado que não tá entendendo por quê. Porque Justo. essa não é uma conta simples de fazer e não é uma informação que naturalmente as pessoas têm. Justo. Então, assim, verdade. vamos passar por isso bem rapidinho. Sim. E eu já vou deixar o convite para você voltar pra gente falar sobre outros pontos que são super relevantes. Mas vamos passar por isso bem rapidinho para o pessoal entender. Será que o partido não tem o direito de botar 2 pessoas concorrendo? 4 pessoas concorrendo? Qual é a relevância de ter uma chapa cheia com 52 pessoas? Qual a importância? Por que quem tem 52 pessoas é mais competitivo do que quem tem 4? Que foi o caso, né, que você acabou de mencionar. Então vamos só passar rapidamente Por essa por isso, explicação, né? pra gente poder deixar o pessoal na mesma página. Show. Então vamos lá. Como é que, quando eu falo que o partido mais competitivo é o que tem mais, na verdade tem a chapa completa, é porque quando a gente faz a conta de quem ganha, na verdade, a cadeira é o partido, tá? Então, a cadeira eu digo a vaga dentro da Câmara. Então, digamos, vou falar o novo, hoje a gente vem com uma chapa completa. Então, hoje, a conta, quem ganha a cadeira é o novo. Tanto que, se a primeira pessoa que atingiu ali o maior número de votos dentro do partido, sentou na cadeira, se ela sair para fazer alguma outra coisa, a cadeira fica pro partido e a segunda pessoa entra. Então, por isso que a cadeira é do partido. Então, vamos lá. Qual é a conta que a gente faz hoje? Hoje, uma cadeira na Câmara, uma posição, uma vaga dentro da Câmara, vai valer o número de votos da cidade do Rio de Janeiro, votos válidos, ou seja, se você votou em alguém ou em algum partido. Então, se você votou, se eu não me engano, nulo ou branco, né? Acho que tem essa questão. Você não entra nos votos válidos. Então, digamos que na cidade do Rio de Janeiro tenha tido, vou falar um número ilusório, 100 mil votos válidos. Não chega nem perto. Quer dizer, É muito mais. é muito mais, porque são 6 milhões de pessoas na cidade, então acho que chega a 2 milhões, 3 milhões ali de eleitores. Mas vamos lidar com 100 mil votos. Então, digamos que foram 100 mil votos válidos na cidade do Rio de Janeiro. Para 10 cadeiras. São 51, mas vamos falar 10. Para 10 cadeiras. Só pra fazer a conta redonda. Logo, uma cadeira vai valer 10 mil votos. Porque você vai dividir 100 mil votos que você teve no total pelo número de cadeiras possíveis. Então, você tem 10 mil votos. Digamos que o partido X tenha 10 candidatos, que é o máximo que você pode ter. 11, né? Nesse exemplo que ela deu. Tenha 11 candidatos. E o partido Y tenha 5. O partido X, com os 11 candidatos, conseguiu fazer 15 mil votos. Quando eu digo que ele conseguiu fazer, ele somou todos os 11 e chegou a 15 mil votos. Vamos deixar essa conta para lá. O partido Y, com 5 pessoas, fez 20 mil votos. Porque ele somou as 5 pessoas e atingiu 20 mil votos. Então, por mais que o partido X tenha tido 11 pessoas e tenha feito 15 mil votos, ele garante uma cadeira. Ele estava com chapa cheia? Tava. Mas ele garantiu uma cadeira, porque uma cadeira vale 10 mil votos e ele atingiu 15 mil votos. O partido Y, ele atingiu 20 mil votos, mesmo que ele tenha 5 pessoas. Então, ele garantiu 2 cadeiras na Câmara. Quem pega essas cadeiras, afinal? No sistema eleitoral que a gente tem no Brasil, quem pega a cadeira é quem tem mais votos. Então, o fulaninho teve 3 mil votos no partido X, e o partido X fez uma cadeira. Então, ele vai sentar nessa cadeira. Se ele sair por algum motivo, quem senta é o próximo da fila.
O partido Y, os 2 primeiros vão sentar. Quando eu digo que o partido mais competitivo é quem tem a chapa cheia, é porque você tem mais chance de fazer mais votos com mais pessoas concorrendo do que o partido Y. Nesse exemplo que eu dei, até que o partido Y fez mais votos. Sim. Mas aí a gente... Mas a probabilidade disso acontecer é menor. Exatamente. Então, quando a gente fala, tem um partido específico aqui no Rio, que eu não vou citar, ele tem de vereadores eleitos, dentro dele, 12 pessoas. Ou seja, ele vai ter que fazer uma quantidade de votos estratosférica para conseguir colocar as 12 pessoas dentro da Câmara de novo. Muito possivelmente, ele não vai conseguir. Então, assim, vai dar uma secretaria aqui, vai dar outra coisa ali pra galera que vai ficar chupando dedo. Mas ele é muito mais competitivo do que um partido que tem, mesmo com a chapa cheia, que não tem nenhum eleito. Ou que... Porque a pessoa não tem renome na cidade. E não tem a máquina na mão, né? Exatamente, não tem a máquina. Falar da máquina é falar justamente... Dar indício de que partido é esse. Mas o partido ainda tem a máquina na mão. Então, você imagina. Ele tem a chapa completa, ele tem 12 vereadores eleitos, ele tem subprefeito, ele tem tudo. Então, ele é muito mais competitivo do que o partido que tem 4. Sim. Porque a soma dos 4 vai ser, muito possivelmente, muito menor do que a soma de quem tem 52 pessoas concorrendo. Mas quem deu spoiler foi você. O fato de ter a máquina, na verdade, é porque já tinham 12 cadeiras. Então, se tem 12 pessoas sentadas, tem a máquina na mão. E você que deu spoiler, falha sua, mas tudo bem. Gente, eu podia ficar conversando horas, né? Mas porque esse assunto aqui rende. A gente ainda teria que falar sobre a influência da máquina pública, a gente ainda teria que falar sobre outras contas, a gente ainda teria que falar por que algumas pessoas fazem muito voto e ainda assim não sentam na cadeira. A gente teria que falar sobre várias coisas. Por que é impossível um partido só levar todas as cadeiras? Então, tem várias perguntas que as pessoas fazem e que a gente poderia conversar e debater, trazer mesmo aqui para o Quintas Intenções, porque são relevantes. Sim. As pessoas precisam ter esse conhecimento para a hora de votar, para ir lá em outubro, votar certo, votar consciente, votar bem. Exatamente. Aquilo assim, beleza, vou jogar meu voto aqui, vou jogar meu voto ali. Quer dizer, seu voto importa. E seu muito. Voto importa. Cada voto importa. Muito. E essa eleição específica de vereador e prefeito, mais a de vereador, porque o prefeito é mais... É diferente. Bem maior. Exatamente. A de vereador, a gente brinca que é trabalho de formiguinha. Então, cada voto importa. Exatamente. Não é, eu vou colocar porque é meu primo, porque é meu amigo, porque é não sei o que lá, mas eu não confio, não. Eu acho que não é muito bom, não, mas vou botar. Bota em quem você confia, em quem você conhece, em quem você acredita no propósito. Porque essa pessoa vai te representar. E o mais importante, saiba o partido que é a pessoa. Porque como eu falei, a cadeira é do partido. Então, eu votei numa pessoa que não entrou. Tranquilo, mas você sabe que, por mais que ela não tenha entrado, a pessoa que vai representar o partido vai representar você, vai representar a própria pessoa que você votou, é de confiança, porque o partido é de confiança. Então, é um outro ponto muito crucial que as pessoas precisam entender. O valor do voto. Importa. Já vale a pena, isso já dá outro programa. Ô, Joyce, super obrigada por você ter vindo, super obrigada por você ter participado aqui do Quintas Intenções comigo. Pessoal, obrigada pela sua audiência. A gente se vê semana que vem. E se você quiser a Joyce aqui de novo, já comenta aqui embaixo que ela volta pra gente debater outros temas. Parabéns pelo projeto, muito obrigada pelo convite. Confio muito em você, acredito muito em você. Tenho certeza que sucesso é consequência de todo o esforço que você tem. Obrigada. Pessoal, até semana que vem.